Bom, muito provavelmente você já pensou que o papel do Estado, do governo, é proteger você e cuidar de você, né? Porque afinal, você paga um monte de imposto, você trabalha de 8 a 12 horas por dia, ou até mesmo mais que isso, pega 2 ou 3 conduções, acorda 4:30 da manhã, para ir trabalhar num emprego que você não necessariamente gosta, sendo explorado cada dia mais, numa escala de vez em quando 6 por 1, ou de domingo a domingo sem folga nenhuma. Mas isso não só para ganhar o seu salário, mas também você vai estar servindo a sua comunidade, servindo a sua sociedade, consequentemente servindo o Estado, consequentemente servindo o governo. Já que eu faço todas essas contribuições, que eu sirvo o meu país, que eu sirvo a minha comunidade, que seja, sacrifico vários âmbitos da minha vida por causa desse serviço, o governo vai me prover segurança, educação, comodidade, moradia, meios para me alimentar, ele vai cuidar de mim, certo? Não. Pelo menos não no caso do Brasil. Na verdade, isso aqui tudo é uma peça de teatro, um circo, que o principal palhaço dessa peça somos nós. Bom, e por que eu acho que o Brasil não deu certo? O Brasil ele foi descoberto ou garantido, em 1500, e muito ao contrário do que os professores de história com camiseta do Che Guevara falam, naquela época houve um otimismo, um positivismo em relação ao descobrimento da terra brasileira. A interação entre os índios e os europeus nessa época não foi como a gente pensa, não foi como a gente aprendeu, oriundo de um sistema educacional lixo proveniente de um cara totalmente imbecil que nem o Paulo Freire. Enfim, os europeus apresentaram para os índios novas tecnologias, novas formas de fabricação de armamentos nunca visto antes por aquele povo. Os índios, em contrapartida, ensinaram os europeus as suas línguas, as suas culturas, as suas religiões, e os povos compartilharam entre si técnicas de conservação de comida, de cultivo de plantação, de mineração, conceitos de botânica, técnicas de domínio de fauna e flora, principalmente os índios ensinando os europeus também, sobre a floresta ali, a Mata Atlântica em si, e os padres jesuítas que na época tiveram um papel fundamental para a construção da nossa nação, que na época começaram a apresentar aos índios os princípios cristãos, evangelizando boa parte deles e respeitando aqueles que não queriam aderir à nova filosofia cristã. Os índios que foram evangelizados, que foram a maioria, graças aos padres jesuítas, os índios pararam de se matar porque havia muitas mortes, muitas guerras entre as tribos da época, porque antes de 1500 não era uma paz, era muito pelo contrário, era uma guerra violenta, sanguinária e brutal que um índio fazia com o outro. E também o fato mais marcante é que o evangelismo acabou com o canibalismo que predominava entre os índios, que era uma coisa comum na época, tanto de um índio adulto com um outro índio adulto, quanto com uma criança ou com um recém-nascido. Foi graças à cultura cristã que essas coisas pararam de acontecer. Ali então começava uma sociedade totalmente ancorada no desenvolvimento da época, em todas as áreas. O Brasil, que na época se chamava Vera Cruz, vindo de Cruz Verdadeira, tinha vários pontos positivos que favoreciam o desenvolvimento daquela comunidade. Sim, de fato teve muitas mortes, muita coisa errada acontecendo, principalmente depois dessa época, mas as coisas não são como a gente pensa que é. Enfim, então por que o Brasil começou a dar errado? Bom, do século XVI ao século XIX, o território brasileiro como um todo passou por um momento de trabalho muito duro e muita industrialização. E aqui tem que ser feito um disclaimer, porque esse trabalho duro foi feito cruelmente pela escravidão, que foi um momento muito nojento e vergonhoso da nossa história como país. E vale lembrar também, além das milhões e milhões de mortes, tudo isso por causa da cor de pele e condição financeira de um certo povo, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura em 1888. Essa é a fase, na minha opinião, é a fase mais obscura da nossa história. Enfim, mas foi a partir do século XX, com o golpe da República em 1889 por Marechal Deodoro da Fonseca, que as coisas começaram a dar errado. Por um simples fator, a desinformação generalizada em massa. Vinda de 1889 para frente e perpetuada nos anos 2000 com o método de ensino Paulo Freire e a falta de investimento em educação por parte do governo do PT. E a verdade é que a gente está passando por uma lavagem cerebral desde essa época, desde o golpe da República. O governo vem ensinando pra gente, por meio da mídia e da educação, que a gente tem que ser submisso e obedecer o governo sem questionar. Fomos ensinados a tapar o olho em nome da idolatria, fomos ensinados a censurar uma pessoa que fala o contrário da maioria. O real problema da censura aqui no Brasil, que é um debate muito amplo,
é que normalmente a censura não vem por parte do governo para com a população, e sim da população contra a própria população, sendo que o sistema é só um meio para que isso aconteça. Fomos instruídos, por meio da educação, a ficarmos burros eternamente, doutrinados. Nós somos constantemente vigiados e ficamos quietos em relação a isso. A gente está numa era que todo mundo está distraído com festa, com rede social, com balada, com carnaval, com loteria, com aposta, com sexo promíscuo. A gente tem vários artistas e influenciadores brasileiros da Beautiful People, né? Falando como a gente deve pensar, como a gente deve se comportar, como a gente deve se vestir, o que é legal ou não, o que está no momento ou não. E a gente segue distraído, dopado, cheio de informação, cheio de distração, sem questionar nada e só aceitando e só engolindo goela abaixo o que falam pra gente. A questão é que não é que o governo se preocupe com o fato de você saber das coisas. Ele se preocupa o que você pode saber ou não. E tudo isso para sermos dependentes do Leviatã. O que é o conceito de Leviatã? Bom, a primeira vez que essa palavra aparece é lá na Bíblia, no livro de Jó, que simboliza ali uma criatura grande, poderosa e monstruosa, que simboliza todo o caos, toda a bagunça, todo o conflito, que simboliza todo o caos, toda a bagunça que é incontrolável. Seria um caos originário da natureza. Porém, em 1651, um filósofo chamado Thomas Hobbes decidiu dar um novo significado a essa palavra. Hobbes, ele argumenta que o ser humano, no seu estado natural, ele é naturalmente feito para ficar em conflito, guerra e caos. E para escapar desse estado natural de caos, de bagunça, o ser humano teria que abrir mão da sua liberdade, dando a sua liberdade para um ser mais poderoso, uma entidade. E essa autoridade, né, esse ser divino, teria total autoridade sobre os indivíduos, sobre as pessoas. E essa autoridade que eu estou falando seria o Leviatã. Então o Leviatã teria controle total da sociedade, fazendo assim um controle autoritário, um governo autoritário. Isso tudo usufruindo do estado natural do ser humano, usufruindo do medo, usufruindo da ansiedade, do caos. E é aí que tá. Hoje, nos dias de hoje, a gente abre mão da nossa liberdade mental porque é mais confortável, a gente se acomoda assim. Ou melhor, nós somos assim porque fomos condicionados desde a infância a aprender o que foi dito pra gente sem questionar. E a ver o governo, o Estado, essa entidade metafísica como nosso principal cuidador, como se essa entidade devesse algo pra gente. De fato ela deve, mas assim, como se essa entidade fosse cuidar de mim, fosse prover a minha casa, a minha comida. Mas na verdade o que o Leviatã brasileiro quer é consumir a nossa alma, nossa liberdade mental, nossa liberdade individual e a nossa integridade. E isso ele faz por meio da desinformação em massa, por meio do medo da população de ficar sem alguma coisa. Então, automaticamente, o Leviatã se aproveita desse medo, se aproveita desse caos, dessa desinformação geral, para falar, olha, dê a sua liberdade para mim e eu vou cuidar de você, contanto que você não me questione e dependa de mim para tudo. E assim, cara, se o governo te dá carro, ele te dá sua moradia, ele te dá sua comida, ele te dá o remédio para a doença que ele mesmo fabrica, o governo te tem por completo. Distrações e mais distrações, espetáculos e mais espetáculos para que a gente fique sem saber o que está acontecendo atrás das cortinas. O governo brasileiro, o governo em si, né, mas eu estou focando aqui mais no Brasil. O governo ele te dá meios para que você fique dopado e anestesiado dentro do seu conforto, da sua comodidade, para que você não busque a verdade. O caso do Puff Daddy mesmo é um grande exemplo que tem muita coisa ruim acontecendo por baixo dos panos. O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. A desinformação em massa matou o Brasil a sangue frio. E o corpo dessa vítima, chamada nação brasileira, está apodrecendo dentro da nossa mente. E sabe o que é mais triste? E eu espero estar profundamente errado, é que as coisas não vão melhorar. As coisas, muito pelo contrário, elas vão piorar ainda mais. E o que a gente pode fazer em relação a tudo isso? Hoje, graças a Deus, existe uma boa parcela da população preocupada realmente em saber a verdade, em se desprender das correntes mentais, em se libertar dos cárceres mentais que o próprio Estado colocou a gente. Pode não ser amanhã, pode não ser ano que vem, pode não ser daqui 5, 10 anos, mas o ideal é que façamos o nosso trabalho quietos, pacientes e planejando a nossa rota de fuga daqui. Construindo um império impossível de ver a olho nu. Conseguindo, por meio da informação, do conhecimento que a gente tem hoje graças à internet, desprender a nossa pessoa do governo, a nossa economia do governo,
Assim como fez o Daniel Fraga, o homem que colocou o Estado de joelho. O Brasil caiu. E não, a gente não vai mudar o mundo com as nossas atitudes, a gente não vai mudar o país com as nossas atitudes, mas a gente pode mudar o nosso interior, a gente pode mudar o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta. Aqui não tem futuro. O futuro tá lá fora. Eu sei que é uma visão tanto quanto pessimista, mas todo país tem os seus erros, toda comunidade tem as suas regras inúteis e sem sentido. Mas o problema é quando a sua liberdade individual começa a ser comprometida. Hoje a gente vive num mundo em que o George Orwell previu no seu livro 1984. Inclusive tá aqui, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Onde por meio da educação, a educação é o ponto-chave do desenvolvimento de um país. Um país ele pode ter o melhor exército, ele pode ter a melhor economia, os melhores governantes, o melhor território, privilégios geográficos, mas se ele não tem uma educação boa, ele vai cair. Ou se ele tem uma educação perversa, que fazem com que as pessoas não questionem, que não encontrem o valor próprio, que não encontrem a liberdade própria, esse país vai cair. Que é o que acontece, ou aconteceu com o Brasil. Eu espero muito, muito mesmo, de coração, estar errado sobre essa visão minha. Brother, um país que proíbe uma rede social do território nacional é o mesmo país que proíbe os sites de apostas, mas mantém a loteria. É o mesmo país que teve o maior escândalo de corrupção da história do mundo. É o mesmo país que está em primeiro lugar em níveis de ansiedade e depressão. E você sabe de que país eu tô falando? Que não tem futuro. O futuro tá lá fora. Ou melhor, o futuro tá aqui dentro. Muito obrigado por mais um vídeo e fica com Deus. Being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.